Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Clean Invest apresenta de hoje fundo imobiliário HCTR11, um fundo que a gente comenta bastante aqui na nossa página, aqui no nosso canal, um fundo que tem performado muito bem desde o início da pandemia e foi um dos fundos que mais bem performou, com pouca inadimplência, e por ser um fundo de papel, um fundo que tem baixa inadimplência, isso é muito importante para os cotistas, né? Mostra uma gestão bastante ativa. E mais uma vez, o fundo aí passa pela sua 11ª emissão de cotas, então provavelmente, na verdade, é a última, né? Será a última emissão de cotas no ano de 2021, e a gente vai falar um pouco sobre essa emissão, proporção, quem tem direito, quem não tem direito, e falar um pouco também de como está hoje o portfólio do HCTR11, tá bom? Lembrando que ele é gerido pela Hectare, é um fundo de recebíveis imobiliários, mas que tem mudado um pouco, né, a sua estratégia, entrou um pouco para fundo de fundo também, entrou um pouco para cotas de fundos imobiliários, mudou a indexação de IGPM para IPCA, e a gente vai ver tudo nesse vídeo de hoje, tá bom? Então já peço aí encarecidamente para você se inscrever aqui no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais e também alcançar mais pessoas que precisam desse tipo de conteúdo, tá bom? Meu nome é Vinícius, sou fundador aqui do canal, fundador do Instagram Clean Invest, e agora a gente vai entrar de fato para o que importa no vídeo de hoje, que é o relatório gerencial e também as informações sobre a 11ª emissão do fundo, tá bom? Vamos lá! Antes de fato de entrar no relatório gerencial, vamos falar um pouco sobre o preço do HCTR. Tá lembrando, gente, eu estou filmando para vocês, estou gravando para vocês agora 9h40, quase 10 horas. Mercado ainda não está aberto nessa segunda-feira e quando abrir, a cotação pode sofrer algumas flutuações porque a data base da emissão foi sexta-feira passada, dia 5. Então pode haver alguma arbitragem, alguma realização de lucro, tá bom? Mas vamos lá. O fundo está sendo negociado hoje, antes do mercado abrir, a R$ 121,98, R$ 122, e isso representa um PVP de 1,04, ou seja, 4% acima do valor patrimonial. Isso não é caro, a gente tem esse consenso no mercado que a gente gosta de trabalhar com uma margem do PVP, né, para fundos de papéis principalmente, de até 1,10. Então 1,04 e a gente não vê muitos problemas, tá? Não está barato, mas também longe de estar absurdamente caro. Ele tem um DI anualizado de quase 20%, né? 19,50%, então realmente é um DI invejável. A gente está vendo inflações nas alturas, IGPM, IPCA, Selic aumentando também. Então, provavelmente, a gente vai ver o HCTR entregando bons resultados aí nos próximos meses também, tá bom? Bom, beleza, 1,04 de VP, 19,50 de DI, último rendimento de 1,60 centavos, né, 1,60. Hoje é a Datacom, então provavelmente a gente vai ter aí um rendimento também dessa magnitude para o mês de novembro agora, e quem ter a cotação no dia de hoje, dia 8/11, vai ter direito a esses rendimentos dia 15, 16 ali de novembro. Tá bom? Agora a gente vai entrar de fato para o relatório gerencial, ali falar um pouco sobre a estratégia, um pouco sobre o portfólio, por mais que a gente já tenha falado nesse canal aqui bastante sobre a HCTR, para depois deixar vocês a par dessa emissão, tá bom? Vamos lá! No relatório gerencial do mês de setembro agora, não é do mês de outubro ainda, a gente já tem uma movimentação aqui interessante de que as alocações da última emissão recente também que o fundo passou já foram devidamente alocadas. Já vê a estratégia do fundo de realmente entrar no mundo do IPCA. Os fundos de papéis muito indexados pelo IGPM tiveram essa estratégia. Por quê? Porque no longo prazo a gente vê que o IPCA e o IGPM performam da mesma maneira, basicamente. Mas nesse meio do caminho o IGPM tem muito mais volatilidade. Então a gente acaba percebendo uma rotação dos fundos de papéis de IGPM para IPCA, e é isso que está acontecendo. Basicamente, quase tudo IPCA, apenas um IGPM aqui, que corrobora com essa tese que a gente apresentou para vocês, tá bom? Taxa de administração, taxa de gestão, basicamente
em linha com o que é aplicada no mercado, taxa de performance aí 10% apenas sobre o que é CD, 100% do CDI. Lembrando, Selic aumentando, CDI também aumenta, basicamente no par ali da Selic, então isso acaba sendo mais difícil de ser alcançado. Tá? Outro ponto interessante, o fundo entrou também em cotas de outros fundos e a partir de agora o fundo ele vai especificar também aqui na DRE as receitas provenientes de cotas de fundos imobiliários, seja ela por ganho de capital, seja ela pelo rendimento de fato dessa cota de fundo que o fundo tem. Tá? Então, isso é interessante, cada vez mais a gestão facilitando a nossa análise, tá bom, gente? Que mostra tudo aí basicamente. Esse aqui é um ponto muito legal, gente, porque olha só, por que a gente diz que fundo de papel a gente tem que reinvestir os dividendos? Porque a gente sabe que no longo prazo não existe esse poder na valorização das cotas. Tá? Então, no longo prazo, a gente sempre vê fundos sendo negociados próximos do seu valor patrimonial. Ah, Vinícius, então é por isso que a gente não compra muito acima do PVP esses fundos imobiliários de papéis? Exatamente, tá? Porque no longo prazo você vê essa convergência para o valor patrimonial, então você vai acabar tendo seu patrimônio dilacerado, né? Então, de fato, não extrapole, não sobrepõe muito o VP. Por quê, Vinícius? Porque todo mês os fundos imobiliários entregam juros mais correção monetária. A gente consegue ver nessa parte cinza aqui, gente, que basicamente, por a inflação estar sendo muito alta, é por isso que os fundos de papéis estão entregando muito. Olha só, o verdinho é os juros, é o que de fato aí o fundo tem recorrência para entregar. O cinzinha é a correção monetária, é a inflação mensal, é aquela variação, você vê, mês de outubro, inflação IPCA variou 1,20%, então é esse cinzinha aqui. Então você vê que a maior parcela de fato do fundo de papel é correção monetária, muito cuidado com isso, porque essa é a parte não recorrente dos rendimentos, tá? A parte verdinha é de fato o que é recorrente, o que de fato é os juros daquela operação, o cinzinha é a correção monetária. Então, lembre-se, PVP, tome cuidado para não se sobrepor muito ao valor patrimonial da dívida, porque no longo prazo eles sempre se aproximam ao valor patrimonial. Outro ponto que eu queria mostrar para vocês, uma diversificação enorme das dívidas, tá? Isso é bastante interessante, os vencimentos longos, duration longas e a razão de fluxo mensal bastante interessante, basicamente todas acima dos 100%, tá? Isso é interessante a gente observar também. Agora, o que de fato é interessante para mostrar a estratégia do fundo é essa parcela aqui. Ó, vamos lá. Antes o fundo tinha basicamente quase tudo em CRI. Tá? Era majoritariamente CRI, ainda é majoritariamente CRI, mas era num valor aí 80%, 90%. Agora o fundo entrou muito em até próprios fundos da Hectare, entrou em cotas de outros fundos imobiliários. Por isso, já temos aí 25% em estratégia de fundos imobiliários, tá? Por isso que na DRE lá, eles começaram a especificar também. 63,5% continua sendo CRI e 11,3% caixa. Eu gosto dessa estratégia de fundo porque o fundo consegue arbitrar, flipar e auferir ganhos de capitais interessantes, tá? Eu gosto dessa estratégia. Isso é uma opinião pessoal minha. Outro ponto, o fundo é majoritariamente IPCA, já falei para vocês até o motivo, porque 71,2% é IPCA com uma taxa de aquisição média, com um spread, né, de 10,4%, um spread alto. Tá? Por quê? Porque o fundo de fato ele busca dívidas mais rentáveis, que consequentemente tem uma estruturação um pouco mais arriscada, multipropriedade, loteamento. Isso faz com que o fundo acaba adquirindo um risco de crédito maior e com isso risco maior, rentabilidade maior também, por isso uma taxa de aquisição alta. 12% em GPM, ainda tem uma boa parcela em GPM e depois ali basicamente caixa. Outro ponto interessante, beleza, são estruturações mais complexas? São, mas temos aí 67,5% cotas sênior, né? Uma cota aí que basicamente ela é paga primeiro, ela não sente
muito a inadimplência, ela é a última a sentir. Então é interessante, só 26,9% é subordinada ao que de fato aí sentiria a inadimplência primeiro. Então são aí estruturações bastante interessantes que a gente tem para mostrar para vocês. E depois uma denominação de cada CRI, tá, gente? Com vencimento, taxa de aquisição, rating aqui, ó, BB, que é um rating um pouco mais com maior risco de crédito. Mas essa aqui é a parcela que eu queria mostrar para vocês da estratégia do fundo, tá? Ah, é interessante, não é interessante? Vocês que me dizem, né? Vocês que tomem suas próprias decisões. Isso aqui não tem o intuito de ser uma recomendação de compra nem de venda de qualquer ativo que seja. É basicamente dar todas as informações aí para vocês. É um fundo high yield, um fundo bastante interessante e que no preço certo pode compor uma carteira bem diversificada aí de uma maneira bem legal. Agora vamos para a subscrição. O fundo fez uma 10ª subscrição há pouco tempo, com captação máxima aí de mais de 600 milhões. Essa é um pouco menor, a proporção também é um pouco menor, mas eu vou mostrar para vocês, tá? A data base, o que é data base, Vinícius? Se você é cotista até aquele dia ali, dormir cotista daquele dia, você tem direito a participar dessa emissão. E qual foi esse dia? Dia 5/11, sexta-feira passada. Então, se você dormiu de sexta-feira para hoje, né, segunda-feira, mas de sexta para sábado, vamos lá, cotista desse fundo imobiliário, você tem direito a participar dessa emissão. Beleza, mas a que preço, Vinícius? 118,80, tá? A emissão é 116,80 e isso a gente vê que é basicamente no VP ali. Isso não é tão interessante, mas pelo menos não é abaixo, tá? Então realmente tem uma margem legal aí. O mercado não gosta de emissões abaixo do VP, até porque corrói o patrimônio do fundo, mas tem a taxa e juntamente com a taxa o preço final da emissão foi 118,80. Então você vai conseguir comprar esse fundo a 118,80 e hoje no mercado está a 121,98. Então tem aí R$3 de diferença. As cotas elas são integralizadas a hectare bem rapidamente. Você acaba ficando apenas um mês sem as cotas realmente da emissão. Então você tem que fazer esse cálculo para realmente ver se faz sentido. Mas 118,80 há uma proporção de 18,25%. Como assim, Vinícius? Vamos lá. Sexta-feira você comprou 10 cotas do fundo imobiliário HCTR11. Você pega esse 10 e multiplica por 0,18, tá? Vai dar basicamente 1,82, 1,83. Sempre arredonda para baixo, sempre considera apenas o número antes da vírgula. Então você vai ter direito a apenas uma cota desse fundo imobiliário, a 118,80. Quando é que você vai exercer esse direito? Você vai exercer esse direito do dia 10/11 até o dia 23/11. Você vai sinalizar a sua corretora, ó, eu tenho direito a uma cota e eu quero exercer esse direito a uma cota a 118,80. Então você vai exercer entre essas datas. No dia 24 vai ter a liquidação. Então no dia 24 é interessante que você tenha esse dinheiro na corretora porque vai ser debitado para você. Tá bom? Ah, Vinícius, beleza, mas depois tem direito de sobras. Aqui, ó, início de direito de sobras, 26/11. Qual que é a proporção do direito de sobras, Vinícius? Não tem como saber, gente. A gente tem que ver a adesão dessa emissão, como o pessoal vai participar, se o mercado vai gostar dessa emissão. O mercado ele tem pressionado muito as emissões, porque a gente está vendo um juros futuro muito alto, uma precificação dos fundos imobiliários bastante pressionada, então a gente tem que ficar ligado. Eu até aconselho você esperar até o dia 23 para realmente ver se vale a pena participar dessa emissão, tá? Ver qual o preço que vai estar a mercado e ver se não faz sentido comprar direto a mercado e já receber os rendimentos no próximo mês, tá bom? No dia 26, aí vai ter o período de sobras. Quando tiver a proporção de sobras, você vai multiplicar aquele 1 que você exerceu sobre a proporção de sobras, tá, gente? Não é sobre a quantidade total que você tem em carteira. Essa é a diferença, esse é o pulo do gato. Mas, de novo, sempre considerando o número antes da vírgula, sempre arredondando para baixo. Bom, depois a gente tem aqui basicamente o andamento, quando se encerra. Para você ficar ligado aí, é só bater um print dessa tela, para você não perder nenhuma informação, nenhuma data, tá bom? É um fundo interessante, é um fundo gerido muito bem, um fundo que tem performado e tem cada vez aí se tornado mais unânime no mercado aí.
lembrando, nenhum preço é tão bom que você possa comprar a qualquer preço, tá? Então lembre-se sempre de respeitar os limites aí de valor patrimonial para você não acabar comprando lebre por gato, tá bom? Ou gato por lebre, sei lá, vocês que denominam aí a melhor frase para vocês, que eu me confundi aqui também, tá bom? Então essas são as informações que a gente queria passar para vocês no vídeo de hoje. Agradeço a todo mundo pela presença até aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais. Tá bom, gente? Um grande abraço e até a próxima.